E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, né, para mim e para o meu marido, uma grande amiga, uma palestrante muito boa mesmo. Vocês vão amá-la, assim como nós. E é a doutora Ângela Corina Fernandes, membro da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, psicóloga, e hoje vai falar para nós sobre a questão do sofrimento. Sofrer para quê? Tem algum sentido, né? Hoje, nossa sociedade que nos impõe mesmo, né? Fugir sempre do sofrimento, o que importa é o prazer. Então, tem algum sentido do sofrimento, né? Principalmente para o cristão? Então, a gente quer acolher a doutora Ângela, né? Vou pedir, convidar vocês para que a gente possa rezar por ela, para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa noite, conduzir esse nosso encontro, né? Para que seja muito frutífero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir também, confiar, doutora Ângela, a intercessão de Santa Cândida, nossa padroeira, que é a padroeira das famílias, dos doentes, né, que ela possa apresentar todos os seus. Já me emocionei lá dentro da igreja, chorei. Nunca tinha vindo aqui, e ela é muito bonita, né, a história de Santa Cândida. Então, que a gente possa confiar e pedir a intercessão dela nessa noite para a doutora Ângela. Santa Cândida, rogai por nós. Fala assim, daquela lindinha, né? A história dela fiquei feliz de ver o Anderson aqui, né? Eu trabalhei lá no Santo Campos Elíseos, né? Lá Descanso Nova, eram os psicólogos que ficavam da meia-noite às 2 da madruga, né? Gente, eram os deprimidos, né? Das madrugadas. E eu achava maravilhoso esse trabalho, eu gostei muito. Mas eu morava aqui na Aclimação, não tem problema, pode ir. Eu morava aqui na Aclimação, eu e meu marido servimos a Nossa Senhora do Carmo por 40 anos. Fui catequista por 14 anos. Demos palestras, né, para noivos, para jovens, para casais, em 23 paróquias da Redondeza, e trabalhávamos na quermesse. Meu marido servia muito lá na igreja. Por que eu estou contando isso? Vocês sabem um pouquinho da minha história, né? Eu acho interessante o que acontece na vida da gente, a gente tem que testemunhar. Por 40 anos nós servimos a paróquia Nossa Senhora do Carmo, tudo que ela precisava. Meu marido era um homem que dizia assim, para pedir, ele precisava nos ter, ele trazia, né? Depois de 40 anos, eu não sei se alguém aqui se escandalizar com alguma coisa, que chama o pai. Bom, depois de 40 anos, eu tive minha clínica aqui na Guimarães Passos, também, por esse tempo todo, nós tivemos um grupo de oração por 40 anos. Porque todo mundo falava assim, não, a gente tem que expandir as coisas de Deus. Caramba, tem um salão lá, vamos ver quem quer, Nossa Senhora chama. Eu dizia, olha, mas ela assim, invocação é só de Nossa Senhora da Santíssima Trindade, hein? Os arcanjos. Por quê? Porque Nossa Senhora chamava todo mundo. Quem estava precisando, aparecia. Eram pessoas que a gente não conhecia e vimos muitos milagres. Sim, milagres existem. Aí um dia minha filha, depois de 40 anos, minha filha vai fazer, a mais velha, 50 agora, eu tenho 2 filhos, 7 netos, tenho 2 gêmeos, uma noiva, essas minhas norinhas são uns amorzinhos, os meus netos também. E a gente fala assim, a gente tem que testemunhar a família, né? A pessoa fala assim, o neto não fica, mas nunca me levantaram a voz, nem nós para eles, né?
É tudo amor, tudo muito amor. Nós vamos, eu vou deixar essa para falar do amor lá no finalzinho, mas para dizer como que nós começamos essa vida, agora eu aqui, sozinha. Depois de 40 anos, a gente estava com um grupo de oração, a minha filha falou: mãe, Deus disse que nós vamos mudar. Como assim? O ano que vem nós vamos mudar. Meu caçula morava no Alphaville, já há 15 anos, né? Foi a primeira casada que eu falei, ela fez. E a senhora também. Eu falei, mas eu não estou pensando em mudar. Mas diz o papai, tá bom. No outro ano, faleceu meu sogro, minha sogra, vendeu uma casa na aclimação, comprou uma casa no condomínio 2, está aberta lá para quem quiser. E fomos para lá. Comecei a reformar a casa, né? Eu falei, nossa, Deus falou, cumpriu, papum. Ele falou assim, mas Deus é assim. Voltando um pouquinho atrás, um dia sentei eu na mesa e fiz. Meu marido falou, o que você está fazendo, bem? Não disse que a gente tem que pedir? Eu estou precisando de uma casa de campo para os meus 7 netinhos, ele ainda era pequenininho, né? Então eu vou desenhar a casa. Gente, eu comecei a desenhar a casa. Eu falei, vai ficar muito grande, são 7 suítes. Meu marido, você e Deus, hein? Bom, nós construímos essa casa em Aruã, no Mogi das Cruzes, né? E a venda dela também favoreceu. Deus dizia assim para mim, você vai plantar a leste para colher a oeste. Eu dizia, mas o que significa isso? Que é isso? Eu vou plantar a leste para colher a oeste? E foi o que aconteceu. Vendemos a casa da Zona Leste, fomos comprar lá em Alphaville. Faltando 2 meses para a gente mudar. 2 meses. Eu estava com meu marido na casa. Eu falei para ele assim, eu não sei nem porque eu perguntei isso para ele. Amor, nós fomos casados 48, 52 anos se conhecendo, né? 52 juntos, 48 casados. Amor, você segue morando aqui? Gente, ele olhou a casa, arregalou os olhos e disse, não. Eu falei, como assim? Eu já pensei, vai ver que a gente vai reformar e vender, né? Bom, passou 1 mês, ele, que nunca foi no hospital, nem eu, nunca tomou um remédio, nem eu, nem ele. Ele tinha 73 anos, eu fiz 74 agora, espero fazer mais um pouco, né, bem? Mas para dizer assim, agora a gente ia assentar a vida, né? Bom, ele teve um câncer no pulmão. Em 2 meses e meio ele faleceu. Mas olha como foi a despedida dele. Por que eu estou falando de morte? Nós temos medo da morte. O cristão não pode ter medo da morte. Ai, Eugênia, pelo amor de Deus, foi uma perda terrível. É verdade. Mas, se você conhecer o Evangelho, conhecer as histórias, né, com Cristo, o cristão devia aceitar melhor a morte. Eu falei, nossa, só eu mesmo com essa cabeça para achar que não ia sofrer nada, né? Bom, ele foi para o hospital e depois de 2 meses o médico falou, olha, não tem jeito, você vai voltar para casa, a senhora leva 40 morfina. Ai, a minha filha, ele não vai tomar, mãe. Eu falei, como assim? Não vai. Deus não vai permitir ele sofrer. Devolvi toda a morfina. Chegamos em casa, era abril, nós oramos, minha filha, ela nem gosta que eu conte essas coisas. Ela fala, vai que o povo corre atrás de mim, eu quero que corra atrás de Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso. É Deus que fala para a gente que às vezes não dá ouvido, não acredita, ou até escuta e esquece, não sei, não dá valor.
Nós temos o grupo, né? O grupo de oração dá muita força. Tinha muitos testemunhos de milagres, verdade. Aí ela orou e falou: mãe, quero lembrar bem as palavras da Nossa Senhora. Ela disse, Nossa Senhora disse que vai dar uma prova de amor a Ele no mês dela. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falei: meu Deus, prova de amor. Eu falei: meu Deus. No dia 21 de maio, um domingo, meu marido falou assim: reúne todo mundo aqui em casa. Vamos comemorar o aniversário do filho do meio, do Marcos. E era todos netos, todo mundo. O caçulinha falava assim para mim: o que o vovô tem, hein? Ele estava sentadinho, dava para ver a brechinha da porta, né? O que o vovô tem? Ele está desmaiado. Eu falei: o vovô está desmaiado. Você já foi dar um beijinho dele? Já. 18 horas no domingo, já tinha ido todo mundo embora. Ele passou mal. Minha filha falou: vou ficar com você, mãe, e vamos chamar o SAMU. Enquanto o SAMU não vinha, eu falei: vamos arrumá-lo. Põe o sapato nele, põe uma calça. E ele não estava querendo. Assim, ele queria ficar quietinho. E a gente: não pode, tem que arrumar. Ficamos esperando o SAMU. De repente ele levantou. Falei: vamos já saindo para fora do quintal. Gente, eu fui segurando ele por trás. Quando ele chegou no quintal, ele ajoelhou. Ajoelhou. A minha filha, tem os dois olhos azul da cor do céu, se ajoelhou na frente dele, fez assim: mãe, papai já foi. Como assim? Os olhos dele foram para cima e um sopro subiu. Olha que morte linda. Ele se entregou. Aí eu falei isso com o Senhor, que ninguém me medo da morte. Eu falei: graças a Deus que você deu esse testemunho. Você não sabe o bem que você me fez. Vivo atormentado, sofrendo, imaginando como vai ser, o quanto eu vou sofrer, o que vai acontecer. E você disse que a sua filha falou: viu só, sua filha. Estendendo ele e aguardando o SAMU. Eu não vou aqui falar todas as coisas que Deus já fez por nós e para as pessoas que vinham pedir socorro. Mas eu não sei porque eu estou lembrando de uma criança aqui, uma senhora. E eu estou: alô, Espírito Santo, é para falar. A gente nunca sabe a história de ninguém, não é? Veio dar papel um dia no grupo de oração. Uma moça gravidíssima, barrigão. E as amigas dela entrando, eu falei: olha, me falaram que vocês podem orar. Eu falei: sim, Nossa Senhora traz quem é. Quer que traga, né? Então você nos vai orar por ela. De repente a gente: meu Deus. E ela dizia: o doutor quer tirar minha Alice. A minha Alice está com hidroencefalia. Eu não quero que tire minha Alice. Nós oramos. E as pessoas mais sensíveis, né, diziam: meu Deus, a gente não vê a criança com nada de ruim. E para falar com uma mãe, não dá para falar, né? A gente não está vendo nada, essa criança está ótima. E nós só demos força para ele. Você quer ter o seu bebê? Então você vai ter o seu bebê e Nossa Senhora vai cuidar dela. Eu tenho a foto lá em casa. A mãe e o pai, naquela hora do parto, né, que eles cobrem assim. E a Alice lindinha, a menina não tem nada. Agora, será que a gente sabe pedir? Também? Então, assim, sem falar de sofrimento, eu sinto um negócio assim hoje. Eu fiz letras, faculdade de letras,
porque eu gostava de dar aula. Aí Deus falou, não é isso que você vai fazer. Me fez estudar religiões. Aí ele dizia assim para mim, eu saía e dizia assim, para você basta, você só veio aprender. Eu também, sim senhor, né? Ia para outra, você basta. Aí o cara lá, o guia, dizia, tem uma filha que não é daqui não, viu? Mas ela veio aprender muita coisa. Eu disse, meu Deus, Deus está me preparando para quê? Entro eu na Nossa Senhora do Carmo, está lá uma velhinha, uma senhorinha no altar, vem. E eu lá na frente falando, Deus, o que o senhor quer comigo? O senhor me põe num lugar, diz que aquilo basta, que aquilo lá basta. Aí essa senhora disse, você gostaria de ser catequista? Eu, sim senhora, estou pedindo aqui na porta. Né? Aí começou a jornada da Nossa Senhora do Carmo, 14 anos, depois montante de 40 anos. Na psicossomática eu estudei 36 anos. Muita experiência, por quê? Sofrimento. Porque como que a doença vem, a gente inclui espiritualidade pura, né? E inclui a parte emocional. E com o tempo, o que mais me ajuda assim, a pensar no sofrimento é isso. Como Deus se utiliza diferentemente para cada pessoa, um jeitinho de ajudar você a limpar a tua alma. Eu até brinco assim, você vem para limpar a alma, está disposto, deseja, quer? Jesus não pergunta, você quer? Vamos limpar a alma. Então, falar de sofrimento, tem uma variedade de sofrimento. Eu vou distinguir duas coisas que eu achei muito importantes. Ontem eu estava falando com Deus, falei assim, põe uma historinha aí. O senhor fala tudo em história, não é? Parábola. Você já quis falar uma coisa com o teu filho, você disse, se eu falar cara a cara, ele não vai ouvir, não é assim? Aí o que você faz? Você conta uma historinha. Você sabe o menino lá de baixo, lá de cima? Né? E aí ele ouve. Vou contar uma historinha. Então eu vou contar uma historinha que eu ouvi ontem. Deus disse assim, 2 meninos, um quietinho, o outro amarrou o rabo de gato e começou a puxar o gato. O outro chorava desesperadamente. 2 meninos, um chorando e o outro judiando. Aí eu vi, na historinha, eu vi Deus olhando. O menino que estava chorando sorriu. Eu pensei, ué, você vai ficar alegre com esse sofrimento desse menino? E aí ele olha para o outro e fica pensando o que ele pode fazer. Vou dar um castigo para ele. Castigo não ensina nada. Não dá entendimento de nada. O que Deus faz? Ele diz, vou criar oportunidade na sua vida. Oportunidade para você ter consciência do que você está fazendo. E eu falei, por que o senhor se alegrou? São Paulo fala isso, né? Eu me alegro no sofrimento, né? Quando eu estou servindo a Deus, as pessoas. Porque quem tem esse coraçãozinho contrito, ele não sofre por ele sofre pelo outro. Pode ser até um gatinho. Quem tem esse coração? Alguém já sondou o seu coraçãozinho? Como é o teu coração? O outro vai dar trabalho para Deus. Vai dar. Vai precisar de gente para ajudar, hein? Entendeu? Mas até o coração desse ruim aqui ficar contrito, arrependido. Então tem salvação, olha que bonito. O sofrimento vai vir para cumprir a nossa salvação. Eu falo isso, mas assim, trabalhar com pessoas terminais ou com doenças gravíssimas, às vezes eu falo, Deus, me dá uma luz. Aí, dá uma luz. E a pessoa diz assim para mim, olha, eu tenho câncer de
16 anos, verídico. Nesses 2 anos, nesse 1 ano que eu fiquei com você, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Gente, aquilo me deixou, eu falei, tá bom, Deus, continua no caminho. Eu sou outra pessoa. Há sofrimentos físicos, há sofrimentos espirituais, psíquicos, né? Na psicossomática, o corpo fala por você e você vai ter que olhar o que é que eu ainda não enxerguei. Deus curava cegos, ok? Deus curava cegos. Cegos de quê? De olho? Não, todo mundo está enxergando, não está enxergando. Deus cura o quê? A medicina psicossomática, você que é doutora e futura, né? O Brasil inteiro se unia. Difícil falar para o médico de Deus. Mas os que vinham no nosso congresso, todo mundo começou a incluir a espiritualidade. Não tem como escapar da transcendência. Nosso caminho é para frente e para cima. Se você tomar um ruminho errado, o teu corpo vai falar, o seu psiquismo vai falar, a tua espiritualidade vem bater na tua porta. Porque Jesus disse que não ia perder nenhum de nós. Mas nós vamos passar pelo sofrimento. Porque nós já entramos na terra com o pecado. Nós já entramos com o pecado, né? Então, nossa vida vai ser um drama. Cuidado para não deixar virar uma tragédia. Entenderam? É isso. Vem um drama, ninguém vai vir drama. Ah, Deus, eu não quero sofrimento, tragédia, eu quero aprender no amor, não é assim? É. Mas cuidado para não virar uma tragédia. E como é que a gente descobre isso? Quando eu quis dizer assim, tem gente que lê a Bíblia toda, os livros maravilhosos, leiam. Aí a gente diz assim, escuta, você crê em Deus? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Tem mesmo, porque você já viveu uma experiência com Deus? Acredito aqui que já tem gente que deve dar testemunhos maravilhosos. O que vocês são aqui? E podem ser mais. Outro dia eu ouvi de Deus, cuidadores da alma. Olha que lindo, já pensou? Você deve xingar, brigar com outra pessoa. Você fala, pera, vamos cuidar da alma. Não castigar esse menino, amarra ele também e começa a arrastar ele pela rua. Vingança não ensina nada. Só tem um caminho, gente. Às vezes falam, ai Jesus, o que eu vou responder para essa pessoa? O que eu vou falar? Ele fala assim, ame. Ame. Traga o amor. Pratique o amor. Eu sei que se tem pessoas intercessoras aqui, porque vocês gostam de gente. Eu também adoro gente. Você entendeu? Quando você gosta de alguém, você intercede por ela. Outro dia eu vi esse negócio do Frei Gilson. Eu falei, meu Deus, estão querendo denegrir o Frei Gilson para que ele não tenha mais aquele povo que interceda por ele. Vocês entenderam? O mal é sorrateiro, hein? Isso, infelizmente, não é? Infelizmente. Mas o que temos? Agora nós vamos falar. Quais são os nossos pecados? O que faz o sofrimento acontecer? Pecado. Aquele menino vai sofrer pela ruindade dele, pela falta de visão dele. O pecado entra e o sofrimento também entra. O sofrimento também entra. Como eu mudei para outro lugar e estava acostumada a ter tanta gente, que a gente falava tanta gente, né? Deus falou assim para mim, não
Você vai vir primeiro aqui, eu vou em todas as igrejas, tá? Até, né, formar um grupo. Ele disse assim para mim, não, você não vai ficar lá na frente falando, é o que eu estou fazendo hoje. Você vai ficar no fim da fila. Ai, Senhor, entendi. Entendi. Porque imagina você 40 anos falando para todo mundo, ficar na frente, né? Aí sabe das coisas, Deus fala para você, dá uma telefonadinha para Ele, é como o Espírito Santo. Eu estava me achando demais. Demais. Ele falou, você vai ficar no fim da fila. Na igreja, a gente tem que aprender a ficar também assim, na mesma posição de igualdade de todos os nossos irmãos e irmãs. E ó, pedir para o padre, porque o padre abençoa, é Jesus que abençoa através dele. Está com problema? Vai lá, pede uma bênção do seu padre. Ah, mas eu já fiz a cara do padre, o jeito da cara, já não amo mais esse padre. Então a gente mesmo provoca o nosso sofrimento. Sabe que quando eu perco um pouco do fio aqui, peguei de novo. Lá estava eu lá, um casarão lindo, reformado. Meus filhos todos lá, né, assim, só o do meio estava morando em Moema. E eu falei, mas meu Deus, eu fico falando com as paredes, não tenho nenhum grupo, não me adaptei ainda, adoro os padres, vou lá, vou à missa, mas parece que eu estou perdida. Aí ele começava a falar assim para mim, desapega. Desapega, mais que isso. Perdi minha comunidade, perdi as minhas palestras, fechei a minha clínica, não tenho mais grupo de oração, perdi o marido. Me fala, desapega. Mais alguma coisa ia acontecer. Você está preparado? Vocês estão preparados para a coisa acontecer? Não. A gente sofre. Por quê? Eu quero do meu jeitinho. Eu quero aquilo que eu planejei. Deus tem que pôr no projeto de vida dele. E já estava eu querendo reclamar. À noite, Deus me disse assim, vai para a igreja. Deus, agora de noite assim, pego o carro, lá aqueles morros bonitos, lá aquela coisa linda. Chego na igreja, não tem mais missa. Tinha um grupo lá. Deus disse assim, eu vou te dar a palavra que você precisa. Cheguei lá, tinha o senhor Vicente falando sobre o Salmo. Sentei bonitinha na última fileira. Aí escuto o senhor Vicente falar assim, eu agora vou falar sobre o silêncio. Essa é a palavra. Eu falei, eu já fiquei com as anteninhas tudo ligadas. O silêncio de José. Qual era o silêncio de José? Você já viu José falando na Bíblia? Não. Isso, quietinho, não fala nada. Ele disse. Então, o silêncio de José, prestando atenção na palavra. Obediência absoluta. Casa com Maria, casou. Pega a Maria, leva para o Egito, leva. Agora volta para Nazaré. Agora faz isso, faz aquilo. E José, silêncio absoluto. Obediência absoluta. Deus, perdão. Eu achava que estava te obedecendo. Não estava. Estava começando a lamentar, a reclamar. Não estava mais à disposição de Deus na minha vida. E ele falou, vai lá. É o silêncio de José. Quem tem o silêncio de José? A gente renuncia mesmo por Deus essas coisas? O padre renuncia. Pensa que é fácil. Ainda tem gente que perde pau neles. Nós estamos num mundo que todos somos imperfeitos. Só Jesus Santo não somos, só Ele. Então a gente tem uma mania muito ruim
Nós entramos num pecado capital, um pecado original, que é da desobediência. Acho que você até tiver palestra que você não tem, né? E é isso que a gente não tem, a gente não obedece. Primeiro porque a gente inveja. Primeiro que a gente compete. É muito fácil tratar os homens. Eles são transparentes na competição. Eles falam, né? Aquele cara comprou outro carro. Puxa vida, eu aqui, ó, com a minha bicicleta. Eu digo, você já agradeceu sua bicicleta? Olha, outro segredo do sofrimento. Você já agradeceu a sua bicicletinha? Ingratidão, não é? Ai, não tenho isso, não tenho aquilo, eu não posso ir lá para fazer a mesma viagem que ela faz com aquela roupa maravilhosa. A gente está sempre ingrato. Gratidão, vida. Sofrimento, ingratidão. Competição, a gente ensina em casa. Tem umas coisas interessantes. Eu lembrei agora de outro. Alô, vou contar. O paciente fala assim para mim: eu não consigo conversar com meu menino de 9 anos. O que está acontecendo, né? Fala para ele, nós vamos num lugar que quer chinelo e bota aquela camiseta que tem um furo. Ele não quer com a roupa que eu estou falando, que ele não precisa botar. Eu falei, ok. Você espera mais um pouquinho, que aos 12 anos completa a identidade. Você viu Jesus? Escapou 3 dias do pai e da mãe, que danadinho. Para que fez isso na Bíblia? Para a gente aprender. E até o dia que o menino vai escolher o que ele quer. Mas olha, pai, não deixa ele rasgar uma para a festa. Não é? Pai tem que saber quando é que tem que fazer e quando podemos negociar. Porque ele está buscando a identidade dele. Daqui a pouco ele é menino, mocinho, aí ele vai ficar 1 hora no banheiro, ou 2, né? Não é assim? Aí falei para ele, o que aconteceu com você? Ele fez assim para mim. Ele pediu para mim, eu queria falar com Jesus. Eu falei, pai, eu não tenho esse poder de fazer você falar com Jesus. Nem conheço tua história com a vida, por isso eu nem julgo, nem sei o que você faz. Mas você começa a pedir para ele. Ora, pede. Jesus, o senhor fala mesmo? O senhor é vivo? Eu acredito que o senhor é vivo. Eu tenho que acreditar que o senhor é vivo, né? Aí precisa de uma experiência de vida para acreditar. Aí ele fez assim, estava eu no final do almoço, terminamos o almoço, meus filhos, eles deram um pratinho, um copo, para a pia. Aí estava eu assim, escuto Deus falar. Não foi uma fala assim, eu não sei nem te explicar como é, mas ele disse assim para mim, você leve os 2 copos. E o paciente parou e falou assim, estou cheio de coisa nas mãos, depois a obrigação é deles, eles têm que fazer isso, essa é a parte deles. É mesmo, olha só como é a verdade, quando é assim não, né, quando é Deus. Aí ele falou, eu carreguei minhas coisas, daqui a pouco quebraram os 2 copos, Ângela. Não foi só um. As crianças colocaram o copo num pratinho para levar, os 2 copos caíram no chão. Eu falei, poxa, você deve ser durão. Você deve ser durão, cara. Eu falei, eu já entendi. Estou pedindo aqui a Deus, ao Espírito Santo, o que Ele quer mostrar para você. Ele fez assim. Não sei, porque é a obrigação deles. Não. Você não obedeceu Ele. O que você pôs na frente? Eu disse, as minhas regras. Aquilo que eu acredito que tem que ser, não muda. Então, olha como é estranho, porque é uma verdade, mas Deus estava aplicando uma lição para ele. Para ele tinha que quebrar os 2 copos. Se quebrasse só um, não tinha sentido. Você entendeu? Até isso ele dá trabalho para Deus, fala a verdade. Quebraram-se os 2, ele disse,
Eu sou durão mesmo. Por isso que eu não me dou bem com o meu menino. Ele sabe disso e ele fica me desafiando. Você quer se dar bem com o seu filho? Vou te ensinar um caminho. Chama amor. Se ele não te amar, meu querido, ele não vai te obedecer. Se eu não amar Cristo, eu não vou obedecer Cristo. Vocês entenderam? A obediência tem uma raiz do amor. Por que o inimigo quer destruir o amor? O amor tem um poder gigantesco. Nós não sabemos lá ainda. Não tem abraço de amor que cura? Tem. Eu sou testemunha de muitos abraços que Deus fala, vai lá e abraça. A gente tem medo de abraço, né? Vai lá e abraça. E a pessoa cura. Ué, você não acredita nisso? Você precisa amar mais Deus. Ame Deus, querido. Toca assim, ó. Como é que faz, Angela, quando a gente sofre? Então, tá bom. Testemunho real mesmo. Estou dando testemunho real, hein? Acho que vale mais do que ficar lendo. Pois é. Olha só. Há 25 anos atrás, comecei a passar mal. Os médicos da medicina psicossomática olharam e falaram, Ângela, você precisa tirar a sua vesícula. Você precisa tirar a sua vesícula. Tudo que você está tendo é sintoma da vesícula. Aí eu falei, puxa, mas eu faço medicina psicossomática. Eu, antes de tirar a vesícula, eu preciso saber o que é. Não é? Aí entra Deus. Você não pode Deus, Ele não vai mostrar. É revelação, isso chama. Revelação vem lá de fora. Não é você criando uma coisa. É Deus que dá uma sopradinha para você e disse assim. O que é a vesícula? É o fel, não é? Tem gente que guarda as pedras lá dentro. Tem gente que tem pólipos lá dentro. Na vesícula. Ele disse, perdão. A cura é perdão. Fui usar o remédio mais santo que tem na igreja. Não tem. Um dos mais legais. Também. Qual é o remédio, né, Padre? Confissão. E falei, Senhor, se eu não perdoei alguma coisa, aquele cara, eu vou perdoar. Caramba, se é isso, ele mandou ele para o inferno. Eu vou ter que perdoar. Confissão. Contrição. Perdoar de verdade. Não é assim, quando as crianças brigam, né? Perdão, tá bom? Pronto. Não tem pronto. Vai, não é assim que eles falam? Perdão, pronto. Já pedi. Não. Tem que doer lá, ao sofrimento. Sem arrependimento não há sofrimento. Bom, fui uma semana depois fazer de novo o ultrassom lá. Dona Ângela, a senhora não tem nada na vesícula. Está lá em casa. Há 27 anos só vez. Está lá em casa. Pólipos e aquela parede lisinha. Senta aí, Dona Ângela, para ver. Ai, Deus. Como que eu vou testemunhar uma coisa que eu não vivi? Não é assim? Quanta coisa a gente vê. Deus, milagre é assim, ó. Mas cura é um processo. Né? A gente fala, por que Deus fez aquele milagre e aquele está passando por aquilo ainda? Meu tio falou, Ângela, estou com problema na próstata. Nunca tive problema nenhum, não sei o quê. Eu falei, próstata é coisa de homem. O senhor era dono da sua empresa? Era. O que aconteceu? Inventaram uma história e ela foi embora. Acabou a minha empresa. Eu falei, então, a próstata está ligada à perda de poder. Olha que interessante. Com 36 anos,
aceita, se rende a Deus. Ele não te quer mais lá, Ele te quer em outro momento, em outras coisas. Se renda. Mas a gente é duro. Porque quanto mais duro a gente for, mais tem que ser forjado no fogo. Ué, ferro não é assim? Ferro não se verda. Respondentes, né? A gente estuda tantas enfermidades, com tantos sentimentos, mas cada um elege o seu. Cada um daqui é um. Você tem a sua íris, ó, quando é 8 bilhões de pessoas, não tem. É só você. A gente nem dá importância do que como somos. Né? Que perfeição que a gente foi feito. Com que amor que a gente foi feito. Misericórdia. É que eu falei assim, Deus, eu vou escrever para não me perder, mas eu me perdi. Eu estou amando. A cidade é incrível de esperar Deus mandar a próxima fala. Eu estou amando. Então, Estamos aprendendo com você. E quando ela levanta o olho, você fala, ela está escutando. Né? Que alguém está soprando no ouvido dela. Tem gente que a gente vai dizer, está chorando. Deixa chorar. Se vocês soubessem o que a lágrima é, não é? Últimos estudos da lágrima é assim, sai a adrenalina, sai o adrenalina, sai não sei o quê, tudo na lágrima. Não é? Está limpando o corpo. E a gente fala para os meninos, não chorem. Não chora. Às vezes eu fico sozinha e falo assim, Deus, Valdir, dá só uma choradinha, só para aliviar. Você sabe que você me fez lembrar uma coisa. Lá estava uma paciente dizendo assim, olha, eu já ficava com raiva daquela minha amiga que levou o marido foi com ela no hospital, ele ficava lá, só no celular e a coitada querendo as coisas e nada dele ajudar. Eu falei, quase que eu falei do pescoço daquele marido. Eu falei, não, nessas horas você tem que aprender a usar o amor. Você diz assim, fala para ela, pôr a mão nele e dizer assim, obrigado, bem que você veio comigo. Se mancar. Ele vai dizer assim, o que foi que aconteceu? A mulher está estranha. A gente diz, ainda bem que veio. Ainda bem que eu vi um tiquinho. Cada um precisa de uma sementinha. Não é? Um dia o senhor gritou comigo. Você pensa que você é a dona da verdade? Eu falei, não. Mas se eu ouvir uma verdade, eu vou te falar. Prepare-se. Quem caminha na mentira vai sofrer. Jesus se nomeou como o quê? Eu sou a verdade. Quem anda com a verdade anda com Cristo. Não há sofrimento. Não estou falando do sofrimento espiritual, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas estou falando que se você aceitar a mentira na sua vida, vai sofrer. Fui num cardiologista essa semana e ele disse assim para mim, a senhora não toma nenhum remédio? Eu falei, não, eu tomo, meu corpo rejeita. Diacho. Aí ele fez, a senhora é blindada contra o veneno. Eu falei, você é brinquei com ele. E ele fez, e eu estou ficando coxo. É verdade? Que perna? Direita. Coisas do mundo, o que o senhor anda fazendo? Ele falou, meu Deus, eu sou um pecador. Pois é, meu filho, você está caminhando numa mentira, você fica coxo. Jesus não curava os coxos? Curava. Porque ele não se dobra, ele acredita naquilo. Olha, a coisa mais linda que eu aprendi com esse senhor foi assim, ó. Um dia eu falei para Nossa Senhora, senhora, por que os evangélicos não aceitam a senhora, hein? Eu quero uma resposta da senhora. Aí, essa história é evangélica. Você falou. Sabe o que ela falou? As coisas da senhora. Ela falou assim para mim, o homem que ama a Nossa Senhora, ama a mulher de verdade. Porque Nossa Senhora não é carnal, ela é mãe. O diabo não deixa eles amarem a mãe.
Então, te arrepiou, né, meu bem? Aí eles ficam atrás da mulher carnal. Ele falou, eu estou me separando, o pastor se separou, outro se separou, meu cunhado se separou. Feliz do homem que ama a mulher, Maria. Porque o homem não vê a mulher como um ser, vê como carne. Você entendeu, né? Nossa Senhora, você não vê como carne. Sabe qual a resposta que ele me deu? Ele, não, mas lá, a gente vai atrás de Jesus. Eu falei, claro. Mas Maria tem um dom de filha, ela dormiu com José. Ele escarneou Maria na minha frente. Essa foi a resposta. Isso é um escárnio. Maria é minha filha, né? Como dissesse, só faltou falar. Eu falei, é o inimigo. Não deixe eles amarem Maria. Então não discuta não. Só dê um exemplo de amor. Comece a amar Maria. Sua vida com a sua esposa vai mudar para ele. Por isso que sua esposa chora, que o senhor fala. Porque a mulher veio ajudar o homem. A quê? A carregar piano? Não. A força é dele. Mas ir para o caminho de Deus. Para o caminho humano. Mais humano. Por isso que a gente, quando entrou nesse planeta, já foi assassinada de cara. Mata a mulher até hoje. Como mata? Estamos atrasados. Você entendeu que nós estamos atrasados? E a mulher ainda quer virar homem? Ainda quer ser como um homem, querida. Gente, que a gente aprende, né? Eu falo para a minha paciente. Seu marido é alcoólatra, você quer abandonar ele? O que vai acontecer com ele? Vai rolar no precipício. Bela história você fez a sua aí. Você não dá a mão para ele primeiro. Ele precisa, ajude. Se ele não te quiser mais, ou não quiser mais, tudo bem, fazer o quê? Mas seu primeiro movimento, mulher, é ajudá-lo. Mas é difícil. Olha para a palavrinha mágica aí, ó. Sofrimento é fruto de ignorância. Falta de informação. Se o cérebro do homem é macro, ele vê tudo macro, okay? Ele faz uma coisa por vez. A mulher micro, ela faz várias coisas de uma vez só. Aí a mulher perde a paciência e fala, já pedi 300 vezes para ele fazer aquilo. Ele já esqueceu tudo. Você entendeu? Eu dava essa palestra com meu marido e dizia assim, eu sei, eu entendo. Então, amor, amanhã cedo você leva o lixo lá fora. Aí eu pensava, você é esperta, vou botar o lixo bem na frente da porta. Aí meu marido fazia a ceninha dele assim. Amor, tô indo, viu? O que é esse negócio aqui? Dá licença. Pulava o lixo e ia embora. Por quê? A cabeça estava no carro. Ele estava, meu Deus, aquele carro vai ser difícil tirar daquela vaga. É uma coisa por vez. Sério. Homem fala uma coisa por vez. Mas a mulher também fica falando tanta coisa. E é fogo, né? A gente vem dominando a linguagem. Fala menos. Mas é isso aí. Quando o homem fica bravo, porque como ele já viu tudo, e a mulher ainda está questionando as quirelhinhas, né? Porque aquele negocinho que estava ali, aquele coisinho ali, ele fica impaciente. Senhores, a cabeça de mulher é multifunção. Por isso ela consegue fazer trocentas coisas. Falta de informação. Sofrimento vem do medo? Vem. Não tem conhecimento das coisas, inventa coisa. Faz fantasia, cria mentira. Tinha um professor que dizia assim, médico, não sei aonde que era lá para os índios. Ele dizia, quando o trem começou a passar lá por perto, que vinha aquele barulho, os índios nunca tinham escutado aquilo, todo mundo corria, se escondia, achava que era um monstro gigantesco que passava por ali. Falta de conhecimento. Quando conheceram o trem, adoraram, né? Ficavam passeando sempre. Criamos fantasia? Muitas. Ansiedade. Você não tira a ansiedade, mas a ansiedade faz a gente fazer uma coisa que Deus já ensinou na Bíblia.
para o homem basta o dia de hoje. Ah, mas peraí, eu preciso uma garantia amanhã, então eu tenho que fazer um montão de... Bom, já saiu do presente. Às vezes a pessoa fala assim, mas Neja, como que eu saio dessa tentação? Você chama Cristo aqui, ó, na hora. Isso. Você diz assim, Senhor, eu estou aqui, ó, meu pé, ó, estou aqui. Está acontecendo alguma coisa agora? Está tudo bem, né? Ué, que bonitinho. Está tudo bem aqui, sentadinho. Mas a cabeça já começa. Aí quando sair daqui, eu estou com fome, eu preciso dar comida no seu pai. Não é assim? Ficamos criando uma porção de coisa. Basta o seu dia. Basta o seu dia. Tem pessoas que sofrem com coisas que já tinham que ter largado no passado. É bíblico? Aonde? A mulher de Ló fez o quê? Quando saiu da cidade, com a família toda, uma olhadinha lá atrás, voltou ao passado. O que ela virou? Estátua de sal. Quem estuda homeopatia sabe que o sal está ligado à conservação do passado. Isso. Você entendeu? O que ele disse? Larga tudo lá para trás. Guarda na memória suas coisas boas, sim. Isso aqui é história, né? Também tem gente que apaga tudo, né? Mas Deus não quer que a gente fique carregando malas de lamentações. Eu falei para uma paciente minha, você tem tanta coisa para ser feliz? Por que você não é? Porque toda hora eu fico lembrando de coisas que me fizeram. Você está enchendo uma mala de porcaria e peso inútil. Você vai avançar na vida arrastando essa mala? Remorso, lamentação, vingança. Não perdoa. Larga essas malas, gente. Só atrasa a nossa vida. Só atrasa a nossa existência. Entrega para Deus. Você faz um pacotinho bonitinho. Dá para Deus. Ah, Jesus, eu não sei o que faço com isso, estou entregando para o Senhor. Não é? É mais fácil. Ai, como é difícil, dona Ângela. Vou contar um segredinho para vocês. Quem falar difícil é porque não quer fazer. Tá bom? Se alguém te der uma resposta assim, tá muito difícil. Você fala, ah, você não quer. Quem quer faz. Você entendeu? Pede e medita. Outra crise que nós temos que nos traz sofrimento. Eu acredito que existem pessoas que são superiores e as inferiores. Não é assim? Não existe isso. Nossa essência é substância divina. Imagem e semelhança de Deus. Que eu tenho, você tem. Estou perdido, mas nós temos. Você tem Deus dentro de você, você não usa. Usa. Como é que faz isso, né? Escolha. Ah, mas eu não sei. Às vezes eu fico numa dúvida. Tá bom. O que Deus falou na Bíblia? Você sabe se uma coisa é boa pelo fruto. Isso. Se aquilo que você vai fazer, os caras lá estão dizendo que é uma boa, olha o fruto. E nossa, isso vai dar mal, né? Vai dar ruim, que ele fala do jovem, né? Vai dar ruim. Não faça. Plante uma boa árvore na sua vida, na vida dos seus filhos, para que tragam mais frutos bons na terra. Essa é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Sabe como pratica amor? Que bonitinho. Vou dar um exemplo do meu netinho, vai. É o número 7. É o pequeno. O número 7 é o Tiago. Quando ele tinha 3 aninhos, ele viu, estava na cozinha.
Estava todo mundo lá, um mundaréu de gente, né? Ele me viu lá e veio lá, me pegou a mão, falou, vem, vó. E lá vinha aquele menininho me arrastando até o quintal. Quando chegou no perto do meu pé de romã, ele parou, olhou para mim assim e fez, vó, por que eu te amo tanto? Por que eu te amo tanto? Aquele me desmontou, gente. Eu caí ajoelhada, ele me abraçou. Eu escuto Deus falando, eis-me aí. É aí que eu estou. Deus estava entre nós. Você entendeu como a gente não pratica o amor? Outro dia ele lembrou, falou, pô, você ainda fala isso, vó? Eu falei, agora depois do vovô, eu não sei. Agora é a primeira vez que eu falo. Por que eu te amo tanto? Outra coisa que você não pratica, verdade. Outro exemplo. Lá estava minha netinha, que hoje já tem 19 anos, né? A mais velha, tinha 8. Querendo mostrar o trabalho dela na televisão. Eu não sei nem fazer esse trem, né? Mas eles sabem. Aí vovó, eu vou pôr meu trabalhinho de escola lá na televisão, vocês vão ver? Vamos. Sentei, um no colo, o outro me fazendo trança, o outro me puxando, aquela criançada. De repente ela fez, você viu, vó? Eu disse para ela, vi. Você não viu, vó? Eu falei, você tem razão, a avó não viu. A avó mentiu. Agora você põe que a gente vai ver. Até hoje, eles não brigam, graças a Deus, né? Tem que rezar, filho. Eles falam assim, mas vó, eu fiz isso por causa daquilo, mas eles falam a verdade. Eu fiquei tão bravo com o Renan tem 15 anos, 1,90 m, né? Ele é desse tipo, não quer jogar com o pequeno, né? Vai chutar o pequeno. Aí ele fala, eu briguei com ele sim, porque ele não brincou comigo. Então você vai lá, fala essa verdade para ele e você escuta a verdade dele. Vocês entenderam? Pratique a verdade. Tá bom, eu não vou falar a verdade com o louco, doido, tá certo, sabe Deus, né? Tem que ter bom senso. Mas pratique a verdade na sua casa. Amor, esse jeito que você fala não dá. Ou tá falando? Ok, vou contar. O paciente de casal, eu adoro tratar casal. Gente, eu não tenho vaga, viu? Eu estou falando, mas eu não tenho lugar. Eu adoro casais. A gente vê passando o olhar, né, um no outro, assim, né? O que acontece? Esse senhor disse assim, também, ela fica lá fazendo, né? Ela estava brava com ela. Eu falei para ela mesmo, se eu mexer me der, eu vou pegar ela nesse. Eu falei, o que você falou para tua esposa? Se ela não me der, eu vou pegar ela na esquina. Por que você intimidou ela desse jeito? Por que você falou isso para ela? Você acha que não doeu para sua esposa um negócio desse? Ele fez, eu sou cruel, né? Nunca mais vou falar isso. Às vezes um negocinho que você mostra, né? Porque o inimigo é assim. Ele fica dando fermento para aquele que não presta. Hoje está cheio, vai todo mundo ter que refazer esse mundo todo. Ok? Vai ter que refazer. Bom, não dá para contar tudo? Não dá. Nem sei como é que é, mas eu queria abrir mais para... Olha, eu quero falar do sofrimento espiritual. Eu acho fantástico. Santa Jacinta, né? A pititica lá da Nossa Senhora de Fátima. Morrendo com aquela peste, né? Sofrendo com aquilo. Jesus queria levar e o que ela falou? Senhor, deixe-me sofrer um pouco mais pelos que estão perdidos. Deve ter um mistério. Ela deve saber coisa que a gente não sabe, não é verdade? Para falar isso, ela conhece Deus de uma forma que a gente não conhece.
estava lá com Cristo. Ela disse, deixa uma parte. E quantos santos, que entendem esse sofrimento, essa doação para a salvação do outro. Um filho, acho que a gente faz, sei lá, né? Assim, olha, tá bom, eu tenho que dar minha vida para uma neta, eu dou. Ou estou falando isso porque eu já vivi muito? Sei lá. Eu não entendo esse mistério maravilhoso do sofrimento espiritual. Da doação que os padres fazem de não quero, é casto, sem grana, sem poder, sem vaidade, sem ai, Deus está lá. Cuidado, meu filho, está sendo tentado. Não é? Ele vai entregando tudo na mão do Pai. A gente não entrega nada. Tem uma pacientezinha que disse assim, eu sou muito insegura porque eu não confio em mim. Eu falei, você confia em Deus? Eu também não. Pois é, vamos fortalecer a confiança. Vamos amar Deus, vamos conhecer. Eu brincava numa palestra e dizia assim, os médicos, né? É difícil falar Deus para os médicos. Eu dizia, Senhor, você não pode falar de Deus sem conhecer Ele. Eu dizia assim, Senhor, você pode falar da dona Titulina? Não falava, nossa, eu não sei quem é então, minha sogra. Só eu posso falar da minha sogra, porque eu conheço. O senhor vai falar de Deus, o senhor não conhece Deus. Você entendeu? Acham que conhece, não conhece. Por isso que fala mal de Deus. É isso. É se entregar a Deus. Eu quero ver só se tem alguma coisinha. Porque ele me fez escrever, ele me fez acordar de madrugada, ele estava todo assim comigo. Ai, ele é lindo, maravilhoso. Compaixão, minha filha. A compaixão é coletiva. Olha, você sabe que até com a caridade a gente tem que tomar cuidado? Mas, Ângela, as pessoas precisam ser caridosas. Mas eles não são, tem que aprender a ser mesmo. Caridade de verdade. Mas tem caridade que atrapalha o plano de Deus. Uma vez no encontro de casais, todo mundo fez a vaquinha para pagar, nossos amigos pagaram 2 meses de aluguel. Tá bom? 2 meses, dá uma graninha. Chegamos lá, fui entregado, todo feliz. Não sei nem se mais dizer deputado também, né? A pessoa disse assim, que bom, eu agradeço. O filho caçula quer tanto uma guitarra. Entenderam? Isso. O que aconteceu? O filho dele, que era o único que estava trabalhando há 2 semanas, perdeu o emprego. Eu falei, meu Deus, não sofreram o suficiente para acordar? Aí a gente que enxerga, porque Deus, né, enxerga a gente, tem que ir lá ajudar. Olha o que vocês estão fazendo, olha como vocês estão lutando. Então a pessoa acha que vira obrigação, né? Você fazer. Vira obrigação. Se você não fizer, você vai caridosa. Então, o que é caridoso, né? Deus um dia falou assim para mim, Ângela, se eu tirar tudo isso que você tem. Eu falei, tudo bem, começo do zero. Não doeu nada, você entendeu? Não doeu perder tudo que eu tenho. Deus é muito generoso comigo. Muito. Tem umas histórias que você dá risada. Eu entreguei um carro para uma pessoa. Porque eu falei, meu marido, dá o carro para ele. Aí disse, ele já encerra essa coisa da justiça, esse cara aí é um usurpador, se não fez coisa pior na vida, dá o meu carro para ele. Aí Deus falava para mim, eu dizia, Senhor, eu preciso comprar um carro. E passava, e Deus falou um dia para mim assim, você já decidiu? Eu falei, como assim? Eu preciso que você decida o que você quer. Para mover o céu, você decidiu? O senhor está brincando. Eu quero um Volvo usado, prata e placa de quinta-feira. Meu marido ouviu, foi lá, falou, chegou no Paraná, lá na Santana, vamos ver? Foi esse.
esse? Eu falei, meu Deus, é mais um segredinho de Deus. Decida. O que você quer mesmo? Eu disse que eu fiz a casa, depois eu fui lá fazer a casa com 7K e construí a casa. Né? Eu construí. Ele disse, tem uma coisa errada nessa casa? Ele dizia, olha aquela parede. Eu falei, menino, aquela parede está torta. Faz junto com Deus. Faça suas coisas junto com Deus. Você não conta com Ele, depois vai reclamar dele. Ó, o senhor não estava aqui. Você me pediu. Pedir é ato de humildade. Eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda. Nossos pacientes mais difíceis, são os médicos. Porque eles estão acostumados a estar do outro lado da cama, né? Gente, eles sofrem porque não pode, não, deixa que eu faço. Doutor, você está precisando de ajuda. Para ele é muito difícil isso. Eu não vou nem falar da impotência. Os padres têm umas coisas lindas, né? Para ensinar a gente. Esse sofrimento de Cristo que se entrega voluntariamente, inocentemente. Isso tem uma história misteriosa e maravilhosa de salvação de uma humanidade. Não existia ponte entre o céu e a terra. Nós éramos pobre condenado aqui no planeta, você entendeu? Por isso que os profetas pediam tanto para que viesse o Messias, né? Para se fazer ponte de união, um acordo entre eles. Não vamos falar disso tudo, porque é muita coisa. Mas Jesus se falou, tá bom. Se a humanidade tiver que passar por cima de mim, eu seria a ponte. Vou sofrer 5.480 pisadas na humanidade. Eu me entrego por eles. E por que a gente sofre junto? Porque nós temos que resgatar a nossa vida, purificar de novo a nossa alma. O Espírito é puro, ele é imagem e semelhança de Deus. Vamos salvar as almas. A alma é aquela que cai, levanta, né? Escolhe errado, escolhe de fraqueza. Eles falam, eu prefiro o prazer. Você vai passar a vida toda. Agora um pouquinho de conhecimento. Temos 3 camadas de cérebro. A primeira é a primata, reptilínea, é a de sobrevivência. Eu vou comer, dormir, ter sexo, prazer, né? Preguiça, vagabundagem, tudo que está ali para não fazer nada. Ali é o homem primário. Depois nós ganhamos uma outra parte que chama límbica, né? Aí entra a espiritualidade. E tem a neocórtex, que são raros. Nossos gênios são raros. Mas aqui fica uma pergunta. Aonde que o demônio quer que a gente fique? Na cabecinha primata, reptilínea. Só da necessidade primária. A gente tem medo de passar fome? Claro que tem. São no primeiro cérebro. Por que ele não quer que a gente atinja o outro? Porque ali é um caminho que vai nos levar. Entendimento, conexão com Deus, discernimento, os dons do Espírito, está tudo ali. Então, meu filho, temos trabalho para fazer. Isso que é cuidar da alma, você entendeu? Não é massacrar o outro, deprimir o outro, rebaixar o outro. Não, isso o demônio já faz. Quero ver você levantar. Levanta-te. Não temas. Não é assim? Essas palavras dão uma levantada na gente, vocês imaginam. Agora, a grande prova e grande glória da vitória de Jesus nesse sofrimento é a ressurreição, gente.
Ele provou que a gente continua vivo. Que ele venceu a morte. Nem dou valor para isso. Agora, quero ver depois na hora H. A ressurreição é a grande glória de Deus. Que a gente não agradece. Tem um montão de coisa, né? Tudo isso aí foi antes da noite? Olha só o que está escrito, metade do caderninho. 2h30 ele acorda. Sabe que eu queria pedir licença para todos, Ângela, que a gente tem 10 minutos e a gente queria ver perguntas. Então, acabou. Eu acho gostoso perguntar. Você tem perguntas? Não, tá certo. Eu tenho perguntas para você, Ângela. E a gente não pode passar do período. Então, minha filha, Aí a gente vai ver se você vai estar aberta para perguntas. Já estou. Bom, só vou terminar assim. Que Deus faz esse chamado direto para nós, cada um de nós. Venha se salvar. Venha. Escolha vir para a salvação. É isso, acabou? Vamos lá, faz pergunta. Eu vou deixar o telefone aqui. Eu vou deixar primeiro as pessoas que tiverem perguntas. Tem alguém que tem alguma pergunta? Eu nem vi o tempo passar, desculpa, gente. Você quer? Então, eu não pergunto. Na verdade, é uma constatação. Eu fiz análise por 10 anos, análise e tratamento com psiquiatra, né? E uma coisa que eu aprendi com meu marido e dentro da igreja mudou toda a minha vida, que você falou também, é a decisão de não ficar triste. Porque eu percebo que a depressão, ela gera mais depressão. Por exemplo, todo deprimido tem a casa bagunçada. Aí você olha aquela casa bagunçada, você fica triste porque você não consegue arrumar aquela casa. Na psicologia, se fala isso, porque você fala para a pessoa, você tem que decidir não estar triste. De um modo ou de outro, você está colocando a culpa também na pessoa, né, dela estar vivendo aquela situação. Em algum momento na psicologia, se usa a palavra da Bíblia, usa assim, aceitação. Então, mas eu aprendi dentro da igreja, né, no consultório, assim, não se fala sobre isso. Não fala. Eu supervisiono as psicólogas cristãs. Né? É diferente. É rápido. O maior psicólogo que existe, eu falo, é Jesus Cristo. Porque tudo que você precisa para sair da depressão está na Bíblia. Mas infelizmente isso não se fala em consultório. Não. E o mundo quer? Não. Então aí que é o sofrimento. Às vezes a pessoa quer calar, gente, não quer? Estão querendo apagar Jesus do mundo. Você sabe, né? Vocês estão sabendo, né? Acompanham umas coisas aí. E nós, cristãos, temos esse amor, dever amor, espalhar o Evangelho. E deixar cada vez mais vivo Jesus na nossa vida e na vida do outro. É parar lá em casa e começar a fazer oraçãozinha antes de dormir. Na refeição. Os meus netos engraçadinhos, você está aquele 15, né? Toda a família, acho que dá 15, 16, sabe mesmo? Tenho 3. 7 netos, mas eu agora é 14, faltou. Eu tenho a cadeirinha lá. Mas o que a gente faz no restaurante, a gente não faz para se mostrar. Por isso a gente faz bem bonitinho. Agradece a Deus o alimento. Todos eles fazem assim, Deus. Ninguém quer chamar atenção. Estamos aqui rezando para Jesus. Isso é vaidade. É de coração. Agradece de coração. Não falta para o outro. Ok? Todos eles fazem caridade, acompanham o crisma. Adoram. Né? Mas você pode fazer isso, pode ensinar seus filhos. Eu fui numa escolinha que eu falei de Jesus, os meninos levantaram, pequenininho eles eram, 8 anos, sei lá. Quem é Jesus? Mas é uma senhora escola política, lá em Moema. Eu falei, meu Deus, eu vou vir aqui, hein? Então, nós temos o dever de, mas eu me xingar, a grande sofrimento. Hoje, talvez com 74 anos, eu digo, Senhor, eu morro por você. Eu não sei se na Santa Cândida, quantos aninhos tinha, né? E disse, eu morro por você. Eu falei, Santa Cândida, que linda. Eu hoje eu já sinto isso.
Mas tem muita gente com medo também. É normal. Mas apagar Jesus, jamais. É a razão da gente estar aqui. É a razão, gente. Por isso cada um vai no seu tempinho. Né? Vamos lá para a salminha. Nossa Senhora é misericordiosa também. Fala, Maria. Ângela, já agradecendo em nome de todos, eu também faço parte da pastoral, homenagem com eles, e já agradecendo a sua presença aqui, muito enriquecedora. E eu queria te perguntar um pouco na tua experiência, na tua vivência, na forma como você enxerga o sofrimento. Você traz algo de uma decisão perante o sofrimento, se é que eu posso ousar, resumir o que eu entendi. Então, para nós, vamos entender o que esse sofrimento está dizendo, o que nós temos que fazer, como que a gente tem que conduzir a nossa vida. E sobre o sofrimento dos outros, eu sinto que eu sofro muito mais pelos meus filhos, pelas pessoas que eu amo. E você com 3 filhos e com 7 netos deve ter muitas coisas acontecendo ruins. E eu queria saber um pouco da tua fala sobre isso, se você concorda com que a dor é maior do que quando é com a gente, né? O sofrimento das pessoas amadas. É que assim, a gente, como entende um pouco mais do mundo, a gente se responsabiliza mais pelo outro. Então a gente pesa mais para nós, como se a gente tivesse uma culpa dele. Então a gente evita uma culpa, por exemplo, se acontecer uma coisa com meus netos, o que eu sinto, Deus? Deus está olhando, Deus sabe o que vai. Se é para eles aprenderem, eles vão aprender, se não for, não vai. Eu não tenho a culpa que diz assim, você é responsável por eles. Não, eu vou ajudá-los em tudo que eu puder. Eu não cruzo os braços. Você entendeu? Eu sei alguma coisinha para brincar. Eu fiquei sabendo disso, isso aqui não se faz por isso, por isso. O que você acha? Tem que partir da cabeça deles. Ele tem que me dizer o que ele vai fazer. Aí ele traz da cabeça dele, já está no cérebro dele. Eu pisei na bola, está errado o que eu fiz. Isso sim. Agora achar que eu vou evitar a coisa, não tem garantia. Só quem dá garantia é Deus, né? Entendeu? Senão, a gente se põe quase no lugar de Deus, né? Tem gente que sofre por isso, né? Que tem uma culpa gigantesca sobre. Em vez de ter a culpa, vai lá e muda isso. Faça diferente. Estenda a mão, ajuda. Ensina, né? Para não ficar dependente, como ela falou. Ensina, vamos lá, vamos pescar. Né? O que você pode fazer? E assim, pelo que eu entendi, seu marido já era também cristão? Depois que ele casou, é que eu fui arrastando ele lá para a igreja. Laçou ele amou a vida de servir, né? Ele amou, ele tinha muita paciência, assim. Como ele era patrão, né? Industrial. Ele, quando ia ajudar na igreja, ele queria comandar todo mundo a quermesse. Tu não deixava, porque aí ele ficava com o maior peso, você entendeu? Eu falava, Sr. Valdir, o senhor subiu mais um lance desse aqui alto lá, né? Nessa escada, o senhor tem 72 anos. Ele, não, mas eu estou firme. Pelo amor de Deus! Então, são coisinhas que a gente vai viver no dia. É descobrir na gente o que a gente cobra da gente que pertence a Deus. Mas aí eu me uno a Ele. Não vai ser dono de si mesmo, né? Coisas egóicas que a gente tem. Meu plano é esse, se não fizer eu mato. Se não me obedecer, que eu sou patrão aqui, ó, tá perdido. É poesia de poder, né? O cristão, verdadeiro cristão, ele anda ao lado de Deus, de Jesus. Ele anda. Ele ouve sim. Ele ouve. As pessoas ficam um pouco carismas. Não se tem muito carisma hoje, não sei o que aconteceu. Né? Mas o carisma do Espírito Santo.
As pessoas estão deixando um pouco de lado. Porque a gente tem que se envergonha, tem gente que se envergonha de dizer que é em Cristo, né? Eu não sei porquê, mas eu agora vou falar um negócio. Eu estava saindo de casa e Deus falou assim, abre a Bíblia. Saindo de casa, eu já estava com a Marinha aqui, ó. Eu abri a Bíblia e saiu aquela gravura na morte das crianças. Mateus 2, 24. Que eram os gritos do Ramá, da Raquel, que matando os inocentes. Eu falei, Deus, fala para mim, por que o Senhor me deu essa visão? Eu não sei se vai haver um perigo cristão, não sei. Mas assim, é como se eu olhasse com compaixão e até um alerta à morte dessas inocentes. Pensei até em abortos, essas coisas, mais orações, Senhor. Mas se eu trouxe aqui, deve ser para o grupo também. Então, está livre vocês para pensar em orações. Porque tem os inocentes que morrem, sim. O sofrimento. Mas se eu tirei isso, tem alguma coisa. Para mim, serviu meio assim de alerta, você entendeu? O cruel, as pessoas cruéis, elas não se importam, não tem compaixão. Não é? Ela não tem olhar para o outro, ela não tem amor para o outro, como você falou. A gente não tem isso. Como não tem isso? Então eles fazem o que eles querem. O cristão é bendito. O cristão quer mudar o outro para o bem. É a luta mesmo, é uma luta, uma batalha do bem. É uma batalha. Eu falo, se o Senhor quiser, eu tiro minha espada. Né? Eu vou à luta, eu vou. Né? Eu também quero agradecer essa oportunidade. Até minha filha falou, mãe, Deus está te mandando para lá, mãe, vai mudar a sua vida esse ano. Eu falei, tá bom, se prepare, ele te deu um ano sabático, né? E Deus fala assim, outro por um luto, Senhor. Aí abri Moisés, eu nunca tinha lido. 30 dias. O luto tem que durar 30 dias. Eu falei, ok, passou o ano sabático, né? Mas é isso. Quantos anos? Ele vai fazer 2 anos que morreu, agora é dia 21. Nada nos Quanto tempo do luto para não se tornar patologia? É antes de um ano mesmo? Ou pode passar de um ano ou vai de pessoa para pessoa? Se você trabalhar luto, você vai perceber que você chora mais por você, porque na Bíblia diz assim, né, de Moisés, havia muito choro durante 30 dias, então devia ser uma coisa intensa, né, forte, vivido aquele luto. Tem gente que se engana, diz que não vai sentir nada, depois cai lá na frente. Né? Tem gente que arrasta porque tem mais pena de si do que outra coisa. É isso que eu ia falar. Olha que lindinha, obrigada. Das 1000 perguntas que eu tenho. Pois é, Nossa Senhora ama mais o meu marido do que eu. O amor dela foi maior do que o amor que eu acho que foi. Ai, meu grande amor foi embora, né? O amor dela é maior. Ela falou, eu vou levá-lo, eu vou cuidar dele. Eu podia dizer, não senhora, a senhora deixa ele aí, por aí ele deixa ele aí. Não, ela deu o melhor, ela salvou ele, levou ele por amor a ele. Gente de Deus, aí eu pensei, meu amor, eu te quero. Você entendeu? Nosso amor é egoísta, né? A gente tem um amorzinho egoísta. Isso é verdade. É verídico, o cara casou com uma moça que cuida muito bem da mãe, que é tetraplégica. E aí ele falou, essa menina aí cuida bem, quando eu for velho, a mãe tem uma doença hereditária, ela vai cuidar de mim. O que aconteceu? Casou com a mocinha. Ela ficou com a mesma doença da mãe. Hoje ele cuida das duas. Usar o outro. Interesse no outro. A gente tem interesse. Eu podia dizer que meu marido não morou naquela casa linda, parece Moisés, com 40 anos. Agora você vai para uma terra
eu sou Josué, porque o Moisés ficou. Deus não permitiu que ele entrasse nessa terra nova. E eu, silêncio de José. Obediência absoluta ao que Deus fez. Eu perdi minha mãe e meu pai 9 meses. Então eu conversando com uma, eu não estou fazendo mais terapia, eu preciso voltar para a UNE, né? E aí eu conversando com uma minha psicóloga, ela falou, Paty, você não teve tempo de viver o luto da sua mãe. Então parece que arrastou, sabe por quê? Quando minha mãe morreu, eu cuidava do meu pai com Alzheimer. Então aqueles 6 meses, meu pai durou 6 meses depois que minha mãe morreu. Ele morreu sem saber que minha mãe tinha falecido. Então, minha prima explicou que eu arrastei o luto da minha mãe porque eu cuidava do meu pai. Então, eu não tive tempo de viver o luto da minha mãe. Então, parece que segunda-feira vai fazer um ano que eu perdi a minha mãe. E todo mundo fala, você tá bem, nossa, você tá forte, mas eu tenho minhas quedas. E aí, aquelas noites que eu me lambuzo de choro. Mas, ao mesmo tempo, me alivia. É isso aí. Isso que eu falei, dá licença, mãezinha, eu vou chorar um pouquinho. Fica tranquila. Sim, mas é um choro de remorso, de alívio, de saudade. Natural. Sou de carne, espírito. Padre, você tem uma pergunta? Eu quero sua resposta. O sofrimento, a gente lida com o sofrimento o dia inteiro. Para como psicólogo, a gente lida com o sofrimento o dia inteiro. E lidando com o sofrimento dos outros, a gente aprende a lidar com os nossos sofrimentos. Se eu faço, justamente essa. Com o tempo que a gente vai aprendendo. No começo a gente tenta ser forte, porque a gente fala assim, eu não posso fraquejar, porque eu tenho que ser forte para o outro. Porque eu lido com a debilidade e o sofrimento do outro o dia inteiro. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que não é só isso. Né? Por exemplo, quando meu pai faleceu, eu tentei ser forte por causa da mais ou menos aquilo que a massa para cá. Minha mãe não sofresse, eu não podia, eu coloquei isso na minha cabeça. E aí, quando eu percebi, passados 2 anos, que estava tudo bem com a minha mãe e com a minha irmã, que eram 2 viúvas, aí que eu fui caindo assim no luto do meu pai. Então, assim, no começo, claro, a gente sofre, mas é difícil você separar do pessoal do profissional, claro que minha vocação, mas é difícil nessas horas você separar o pessoal do seu profissional. Às vezes você quer dar respostas, sabe? E não é assim. Você vai aprendendo justamente a entrar no sofrimento, e hoje eu faço uma análise da minha vida constante. Isso vai me servir para quê? Isso está me servindo para quê? Porque eu posso usar aquilo como uma pedra para tocar, ou eu posso usar aquilo para que seja a pedra para que eu dê um salto. Por exemplo, o sofrimento do pecado, o sofrimento espiritual. Quantas vezes eu atendo uma confissão, eu ouço uma confissão e eu vejo que a pessoa fez isso na situação. Quando ela veio me confessar uma situação e depois ela pediu um arrependimento, ela veio ter confessado de novo. Ela pegou aquela pedra no caminho dela, que foi o pecado, depois da absolvição. E aí eu entendo que São Paulo fala que o pecado acumula, a graça supera. Ela pegou aquela situação, ela subiu em cima daquela situação e ela se lançou ainda mais longe em Cristo. Ou ela fica ali, ela tropeçou, caiu e ficou.
Então, o lidar com isso o dia inteiro faz com que a gente também, eu falo por mim, faz com que eu aprenda também a lidar com isso. Eu aprendo muito ouvindo problemas, ouvindo pecados, né? Porque ninguém procura, preciso conversar com você. Eu sei que ela não vai contar com o meu não tem. Eu sei que ela vai fazer um problema. Né? Só que aí tem uma diferença. No meu caso, no caso de vocês duas que são psicólogos. Não foi uma profissão, foi uma vocação. Que é mútua. Né? Eu tenho certeza que vocês são vocacionados a isso. Eu falo com você, Márcia. Vocês são vocacionados a isso, mas é uma profissão. Existe a diferença. Né? A diferença de que o sofrimento ali, eu entendi quando você fala de Santa Jacinta, eu morei em Fátima. E eu ainda era assim, quando eu morei em Fátima, uma das coisas que mais me impressionaram lá foi a espiritualidade de Fátima, que é a espiritualidade da penitência. E o fato que Santa Jacinta viveu, não somente esse, mas até mesmo antes de todas as coisas, ela passou por um lugar e uma senhora estava desesperada sem o próprio que o marido tinha acabado de falecer. E aí a senhora aceita uma vida mensageira. Jacinta sentou ao pé e falou assim: eu não posso fazer nada, mas eu vou aqui chorar com a senhora. Jesus fez com Lázaro, né, Maria e Marta? Chorou. Só que ele tinha poder de falar. Ele tinha poder de ressurreição. Então, assim, muitas vezes, eu não posso fazer nada com isso. Eu não consigo tirar isso daí. Eu não consigo nem mesmo sentir o que a pessoa está sentindo. Né? Mas eu vou colocar no lado. E aí, a graça é justamente essa de você perceber que quando você tem os seus sofrimentos, né, minha casa é aqui em cima, e tem a capela. Eu percebo que quando eu tenho os meus sofrimentos, alguém sentou do meu lado. E esse alguém é ressuscitado. Então a vida do Padre, por exemplo, vocês colocaram, vocês são dúvidas. Vocês tiveram um tempo onde vocês tinham alguém para falar, onde vocês tinham alguém para dizer. O Padre tem. Mas a escuta é nossa, sua e de toda mãe e pai. A gente tem que aprender a escuta. Porque às vezes é que você fala, basta a escuta, porque a pessoa quando fala se ouve, né? Ela tem o tempo dela. Um pai e uma mãe também tem que aprender a escuta. Às vezes você acha, não, nem tem que lavar a louça, deixa a moça. Vai escutar querido, né? Eu largo um pouco. Isso, vai ouvir. A gente aprende com o outro também. Nossa, que delícia também, não é? Eu sei que todo mundo está cansado, comer carinha, essa carinha, né? Não é domingo, é difícil não escrever também, né? Porque às vezes eu não falo, eu gosto de falar. Só que às vezes eu prefiro, quando está só ele, né? Isso. Eu costumo falar. Embora eu escolheria do campo. Mas eu gosto de escrever. Você está falando aí, eu estou escrevendo. O padre falando ali, eu escrevo. Eu aprendo escrevendo. Tá certo, é isso aí. Ai, você É visual, falou, ela é visual. Já quero aproveitar a Ângela, já quero aproveitar o padre. Eu cato meu celular, abro o bloco de notas. Aí, como eu estou sempre na primeira freia, um dia ele vai me xingar lá de cima, achando que eu estou falando. E aí eu fiz a mesma coisa, me perdoa, eu fiz a mesma coisa. Quem é visual, quem precisa anotar. E quem não quer perder nada, né, Márcia? Ela quer gravar tudo. Tá certo. É que a dela é caderninho, né? Mas É é o caderninho, celular. E eu não me desfaço não, porque depois eu volto nos cadernos, olha isso aqui, eu aprendo, é sempre atual, sabe? Vou falar de uma coisa de oração. Vamos aprender a orar como Jesus ora. Jesus orava, saía muito para falar com quem? Com o Pai. Então, quando o Padre na missa falar, oremos, porque aquela hora ele chamou o Pai para todos nós.
Levante e escute o que ele vai falar. Eu disse, eu pergunto assim, o que o padre falou do pai? Nem risquei atenção, queria ter um caderninho. Não é assim? Agora, na missa, quando o senhor fala orando, você já sabe que ele está chamando todo mundo para falar com o pai. E ele vai pedir o pai por nós. Okay? Olha, gente, oração é luz. Vocês não têm ideia do que luz linda que é. Meu Deus. Pena que a gente não pode ficar falando tudo, né? Mas tudo bem. Eu gostei da oportunidade. Obrigada, Deus. Obrigada a nós. Amém. Nós queremos agradecer muitíssimo a sua generosidade, a sua disponibilidade, dividir a sua experiência, seu conhecimento. Agradeço. Enriquecer a nossa noite. Sem vocês eu não estaria aqui. Eu sou sozinha. Que horror. A gente poderia rezar, rezou para ela falar bem, né? A primeira vez que ela se iluminada, estava fazendo muita coisa. Vamos rezar agora pela vida, por esse luto, né? Muito pouco tempo. Estou na terra nova. Para que ela tenha forças, né? Então, ela tenha forças para poder seguir. Quem não quer? Eu quero. Meu Deus! E enquanto ela falava assim, eu me lembrava muito, eu falava, nossa, tinha que ser com a Jó, porque não é para qualquer um que Deus pode pedir, como Jó, né? Que tirou tudo dessa mulher maravilhosa, meu Deus, né? E quantos de nós que seríamos fiéis como ela está sendo, né? E assim, de obedecer, de dizer amém para tudo aquilo que Deus nos propõe, né? A gente, diante de tantos projetos que a gente faz, e hoje até na catequese eu falava um pouco, né? A gente tem aqui um casal da catequese, que a gente tem essa ilusão do controle, que a gente, né, faz tantos projetos e acha que as coisas vão acontecer na nossa vida do jeito que a gente está planejando, mas só Deus sabe. E é o melhor para nós. Por mais que seja difícil, que encara o sofrimento, mas que a gente aprende e cresce, e quando a gente aceita a vontade de Deus, isso traz paz, né? Sim. Quando eu consulto, o coração está assim, quietinho, está comigo. Então que a gente possa agora rezar mais uma Ave Maria pela Ângela, pela Marabela, em agradecimento. E que Deus ainda possa te usar muito, muito, muito para tocar muitos corações. Que a minha vontade seja só servir. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Obrigada. Parabéns. Obrigada para o presente, agradecer a presença da Virgem Maria. Ai, linda, maravilhosa.